seguinte, ó. Muitas vezes precisamos fazer uma estimativa para avaliar uma quantidade de um valor que não sabemos o quão ele é exato. Isso acontece, por exemplo, quando precisamos comprar bebidas, ok? Para uma festa, não sabemos precisar quanto de bebida nós devemos comprar ou quantas pessoas irão beber. Temos que fazer uma estimativa para comprar bebida para todos. Nesse caso, fazemos uma avaliação por média, compramos a quantidade equivalente ao número de convidados. E muitas vezes, para facilitar esse cálculo, usamos o que? Valores que têm potências de 10. E é isso que nós vamos ver hoje. Essas potências de 10, esses números arredondados, são chamados na física de ordem de grandeza. Nós vimos na aula anterior que notação científica, você tem um número, esse número tem que ser 1 e maior que esse número 1 e até o número 10, vezes a base 10 elevado ao número inteiro. Exemplo, vamos pegar aqui o número 4.000. Se eu quero transformar esse número 4.000 em notação científica, a primeira coisa, eu vou pegar todos os números que têm um valor real. Então, nesse valor aqui vai ser o que? O 4. Então, 4 vezes. Já conseguimos pegar esse n vezes 10. E agora vem elevado ao número inteiro. Nesse caso aqui, será o que? 1, 2, 3. Então, a notação científica do número 4.000 é 4 vezes 10 a terceira. Um exemplo, eu tenho 1,91 metros de altura. Eu quero transformar 1,91 em notação científica. A primeira coisa que eu faço, pego a sequência de números que tem um valor significativo. Então, 1, 9, 1. Só que esse número tem que estar o quê? Entre 1 e até aproximadamente 10. Então, a vírgula vai ficar aqui, 1,91. E eu tenho que multiplicar vezes 10. Agora é o seguinte, repara que 1,91 está igual a 1,91 do outro lado. Então, eu pulei alguma casa da vírgula? Não. Então, nesse caso, eu coloco o quê? 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Não esquece não. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1,91 metros é igual a 1,91 vezes 10 elevado a 0. Isso aqui é notação científica, sim. Mas ordem de grandeza, onde é que interfere isso aí? O que é que tem a ver ordem de grandeza e notação científica? Ordem de grandeza, nada mais nada menos é uma potência de 10 mais próxima do número representado. Como é que seria isso? Exemplo, aqui na notação científica nós temos um número multiplicado pela base 10 elevado a algum número. Em ordem de grandeza, esse númerozinho aqui não vai existir. E para ele não existir, vai existir uma certa regra. É o seguinte, a regra mais usada é a média geométrica. Como nós estamos utilizando os números 10, então a primeira coisa que eu faço é o quê? Tirar a raiz de 10. A raiz de 10 equivale a 3,16. Então, a partir desse número, eu digo o seguinte, todo número igual ou maior que 3,16, eu aumento a potência enquanto em 1. Agora, se esse número for menor que 3,16, eu mantenho a potência. Como é que seria isso? Vamos pegar um exemplo. Em uma casa tem um jarro que pesa 200 gramas. A primeira coisa que eu vou fazer, existem 3 dicas básicas. A primeira dica, transforma em notação científica. Depois, observa a média. A média que nós vamos usar aqui é a média geométrica. Existe uma média aritmética, a média geométrica é de 3,16 e a média geométrica é de 5,5. E agora, qual das duas que eu vou usar? Em vestibular, é bem comum ou ser uma ou outra. Agora, qual que vai ser o padrão? Em vestibulares, eles evitam muito colocar os valores entre 5,5 e 3,16, para não acabar tendo que esse embate. Então, nós pegamos aqui, a dica master, pega esse valor 3,16, que é melhor. Então, a sua média geométrica, não esquecendo da média aritmética, mas quando chega no vestibular, Enem, eles nunca vão colocar valores como 4,8, raramente. Então, vamos aqui, o seguinte, 200 gramas, então, primeira coisa, transforma a notação científica. 200 gramas em notação científica é igual,
o n. O nzinho desse caso vai ser quanto? 2 vezes o 10, isso. Agora é o seguinte, como é um número positivo, então vai ser o que, ó? O maisinho aqui. E quantas casas eu volto? 1, 2. Então 10 elevado ao quadrado. Ok, vamos pegar agora algo minúsculo agora. Vamos dizer ó, que o tamanho de um grão de areia é 0,01 metro. Então, para transformar isso aqui em notação científica e depois de ordem de grandeza vai ser o seguinte. Pega a sequência de número que tem significado, nesse caso aqui é 1. E aí faço o que agora? Multiplico por? Isso, por 10 elevado a tanto. É o seguinte, como está voltando, voltar não é algo bom, então vai ser o quê? Negativo. Então, negativo. Então vai ficar, quantas casas eu vou voltar, ó? Para chegar nesse 1zinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso. 10 elevado a menos 4. Só que isso aqui ainda não é ordem de grandeza. Vamos transformar o de cima e o de baixo em ordem de grandeza. Tu vai ficar aqui o seguinte, ó. O de cima. Esse número é maior ou menor que 3,16? É menor. Se é menor, eu faço o quê? Mantenho a potência. Esqueça esse número 2 e só lembra o que? Da potência. Então, a ordem de grandeza aqui é 10 ao quadrado. E nesse caso aqui, 1 é menor ou maior que 3,16? Menor. Se é menor, vou fazer o quê? Manter a potência. Então, nesse caso, vai ser 10 elevado a menos 4. E essa vai ser a ordem de grandeza. Então, ordem de grandeza, existem vários números, múltiplos e submúltiplos, da potência de 10, como micro, mili, nano. Tem os múltiplos também como mega, tera, e assim vai. Como é que podemos usar isso na prática? Como é que cai no vestibular isso? Exemplo, ó. Qual a ordem de grandeza da população mundial, que é de 7,7 bilhões? Primeira coisa, eu tenho que transformar esses 7,7 bilhões em um número. Então vem, ó, 7,7 bilhões, aqui é milhões e agora bilhões. Então a primeira coisa, eu vou pegar esse número e aí vem a dica, ó, não esquece disso nunca, ó, transforma em notação científica. 7,7 bilhões é igual, em notação científica fica 7,7, peguei os dois números, tem significados, e quantas casas eu vou voltar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como o sentido tá para lá, o que é que eu faço? Vai ser um valor positivo. Então, 10 elevado a nona. Aqui é a notação científica. E agora a ordem de grandeza? A ordem de grandeza vai ser o seguinte, ó. Esse 7,7 é maior ou menor que 3,16? Maior. Se é maior, faço o quê? Aumento a potência em 1. Como é que seria isso? Ó? 7,7 vou aumentar a potência em 1. Então, esse 10 a nona, vou repetir, mas só que como esse 7,7 é maior que nossa média geométrica, que é a raiz de 10, que é 3,6, o que é que eu faço? Acrescento 1. Só acrescentar um só. Então, ó, 9 mais 1. E aí ficou fácil. Então, 10, 9 mais 1, 10. Então é 10 a 10. Então, qual é a ordem de grandeza da população mundial atualmente? 10 a décima de pessoas. Então, ficou muito claro que, sabendo essa questão de ordem de grandeza, auxilia muito nos nossos cálculos. Um outro exemplo aqui, ó. O coração humano bate cerca de 36 mil vezes, milhões de vezes, em um ano. Qual a ordem de grandeza do número representado? Então, um coração bate 36 milhões de vezes. Então, para transformar em ordem de grandeza, primeiro eu preciso transformar em notação científica. Então vem, ó, notação científica vai ser, pego esse valor, 36 milhões, e aí fica, ó, os números têm valores, para eu colocar no N, vai ser o que? 3,6 vezes 10. Agora, quantos números eu colocar no expoente? Voltando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 3,6 vezes 10, a sétima. Acabou aí? Não.
Porque a pergunta ele quer saber o quê? Qual a ordem de grandeza? Então, primeiro passo, transformando notação científica. Agora vamos observar a média, ou seja, vamos pegar esse número aqui, esse NV. Seria maior ou menor que 3,16. Então, 3,6 é maior que 3,16? Se sim, o que é que eu faço? Aumenta a potência em 1. Então, ó, a ordem de grandeza, nesse caso, vai ser, ó, vou pegar a base 10, 10 a sétima. Como esse 3,6 é maior que 3,16, eu acrescento 1. Então, a ordem de grandeza, nesse caso, vai ser quanto? 10 a oitava. Então, 10 oitava é a quantidade de vezes que o coração que bate no período de um ano. Então, perceberam que ordem de grandeza não é nada complicado? Quando você acaba tendo essas dicas gravadas, se torna tudo fácil. Então, não esquecer. Primeiro, transforma em notação científica, observa a média, nesse caso pode ser aritmética ou geométrica, mas segue aquela dica que eu falei, e depois a ordem de grandeza vai ser o que? A potência final. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Vamos lá com o gigante da física. Fui!